Colim falou do caso da corrupção envolvendo muitas pessoas que faziam tramóias, trapaças, cambiocós com o dinheiro da APAE ao longo de muitos anos. Novas pessoas foram incluídas no rol de acusados, já réus, como disse o Alexandre Colim. E tem o começo disso tudo, que é o assassinato da Cláudia Lobo. A gente sabia, fazia a ideia de que demoraria. E saiu o laudo do Instituto de Criminalística sobre fragmentos que podem ser de ossos e que foram encontrados naquele baixadão de sítio aqui na cidade de Bauru. Colim. Sim. Pois não, Rodrigo, o laudo acabou sendo inconclusivo. É o laudo do Instituto de Biologia, que faz parte do Instituto de Criminalística, lá em São Paulo, capital. E esse laudo, Rodrigo, não conseguiu detectar, e é importante que se diga esse fato especificamente, ainda não se fala em não ser fragmentos de ossos. Porém, aqueles fragmentos, Rodrigo, neles não havia DNA compatível ou DNA suficiente para que houvesse a possibilidade de uma comparação. Por essa razão, o laudo deu inconclusivo. E aí, Rodrigo, muita gente já está perguntando, opa, mas enfraquece as investigações, etc. É preciso que se entenda que essa é uma, ou seria uma prova. Há outras tantas que vão e que são colocadas, né, dentro desse conjunto de provas, ou conjunto probatório, como queira, que já foi, inclusive, produzido pela Polícia Civil. A defesa vai usar isso, Rodrigo, e a defesa está no papel dela. Ela vai dizer que, olha, o laudo foi inconclusivo, a Cláudia está viva. A defesa vai fazer isso. Seria uma figura exótica se a defesa simplesmente abraçasse o resultado do laudo e falou, não, ok, o laudo deu inconclusivo, mas a Cláudia de fato está morta. Porém, é importante que se frise isso. Essa prova, ou menos essa prova, não tira principalmente a questão do depoimento de uma testemunha que participou desse crime, que é o de Lomar Batista. Ele no local, Rodrigo, e o depoimento dele é muito importante. A não ser que a gente tenha a inocência de imaginar que ele estava mentindo ou que ele teria algum interesse para contar uma mentira. Não. Muito pelo contrário, está colaborando com as investigações e ele narra todos os fatos. Ele está ali naquele local, lá no complexo de campos, na zona rural de Bauru, e recebe do Roberto o corpo da Cláudia. E aí eles ateiam fogo no corpo, o corpo fica queimando durante 4 dias, aí no sábado eles voltam lá e aí passam inclusive com um trator, batem, colocam em sacos os pedaços, batem com marretas, enfim, até que tudo ficasse, esfarelasse, o termo correto é esse. E as outras provas, Rodrigo, elas são muito consistentes, são provas em conteste. E o que são essas provas? Por exemplo, aquilo que apontaram as ERBs, as estações de rádio base, naquilo que só vem a partir da quebra do sigilo telefônico, e que essas provas, ou que essas ERBs, colocaram o Roberto em todo o trajeto feito pelo carro, que é a cena de crime. Como é que a defesa vai desconstruir isso? Então é importante que se diga que no tribunal do júri a defesa vai usar isso. Evidentemente que o promotor, no caso específico do assassinato, ele também vai usar as outras tantas provas. Mas tecnicamente, Rodrigo, isso não enfraquece em absolutamente nada aquilo que se tem contra o Roberto. O papel da defesa é utilizar. E o papel da promotoria, que é o Ministério Público, é o titular da ação penal, é ele quem vai fazer, é o promotor que vai ter esse trabalho de convencer o conselho de sentença, formado por 7 jurados, da culpabilidade do Roberto e também do Dilomar Batista. Lembrando que no caso específico do Dilomar, ele já é réu, né, em 2 crimes específicos. A ocultação de cadáver, isso que muita gente não entende, viu, Rodrigo? Ocultação de cadáver e a fraude processual por ter adulterado a cena de desova do corpo da Cláudia Lobo. Pena para os 2 crimes, Rodrigo, no máximo 3 anos, ou seja, sequer ficaria preso. Por quê? Porque os nossos legisladores entenderam que o crime de ocultação de cadáver, quando não está diretamente ligado ou envolvido, ou tenha o envolvimento ali com o assassinato, o réu ele responde de 2 a 3 anos e não passa disso, e repito, nem preso vai ficar. Ou seja, Rodrigo, tem muita coisa ainda para acontecer. Evidentemente que há audiências marcadas agora para janeiro, dia 15 e 16, dias 15 e 16 de janeiro. Roberto Franceschetti é esperado aqui no Fórum de Bauru. A defesa está tentando modificar alguma coisa, mas, ao que tudo indica, o Roberto deve então ser ouvido pela primeira vez no inquérito do caso Cláudia Lobo, aqui no Fórum em Bauru. E só para completar uma outra informação da nossa participação anterior, Rodrigo, a questão envolvendo a corrupção na APAE, a tentativa da defesa de enviar ou de remeter esse caso para a Justiça Federal é só se o Estado, ou é só se a União manifestar um interesse em saber alguma coisa.
Esse seria o ponto de partida. Mas como a União ainda não se manifestou e tem esse fato que é preponderante, ou seja, a APAE abastecida de recursos de doações, recursos municipais e estaduais, se o critério financeiro for utilizado, muito mais dinheiro viriam dessas três esferas do que propriamente da União. Ou seja, muita coisa ainda deve passar, os embates daqui para frente, eles vão ser muito mais acalorados. Tudo isso faz parte do jogo. Estamos acompanhando, Rodrigo.